Olá, meus amigos, estamos de volta aqui com a doutora Thaís Takahashi, que é coloproctologista em São Paulo, e hoje o assunto é sexo anal, coisas que você gostaria de saber e tem vergonha de perguntar. Então, queria dar as boas-vindas à doutora Thaís novamente. Obrigada, Marcelo, obrigado pessoal que assiste o canal, muito bom estar aqui de novo. Então vamos lá, direto ao ponto, sexo anal faz mal? Não, Marcelo, não faz mal. Mas alguns cuidados necessitam ser tomados da mesma forma que a relação vaginal ou todas as relações sexuais. Pois é, uma das coisas que as pessoas se preocupam é a questão da incontinência. O sexo anal leva à incontinência? Marcelo, justamente esses cuidados que a gente sempre menciona para os pacientes se refere ao cuidado no momento da penetração, que poderia ser o momento de maior risco para os músculos do ânus e aí, consequentemente, para uma futura incontinência. O músculo do ânus ele é um elástico. Então, o laceamento desse músculo de forma gradual é muito importante. Então, por isso que sempre que nós orientamos os pacientes, que no momento do ato de relação sexual anal, seja realizada uma lubrificação adequada, para que essa penetração não ocorra de forma a poder lacerar ou machucar, ou causar um esgarçamento muito abrupto dessa musculatura e às vezes romper algumas fibras que a longo prazo podem causar alguma coisa, tá? Alguma lesão ou algum grau de incontinência. Mas isso é muito pouco comum, é muito raro, porque geralmente os pacientes já têm essa consciência. Existe alguma coisa que a pessoa poderia fazer para relaxar essa musculatura, para não ter esse trauma para a musculatura? A dilatação gradual é uma forma adequada, né? Então muito bem lubrificado e uma dilatação gradual. Você pode começar com algumas manobras, né, durante as preliminares para poder haver um relaxamento gradual dessa musculatura. Essa questão do relaxamento da musculatura é uma coisa que a gente nota muito no consultório. Quando a gente vai fazer um exame local antes de fazer um toque, é muito difícil. A resistência da musculatura é muito intensa. E depois que você faz um toque, você nota que a introdução do aparelho é muito mais fácil. A mesma coisa se aplica nessa situação, né? A pessoa fazer um toque ali antes, relaxar a musculatura, é muito importante para evitar lesões. Exatamente. Né? Você fazer um toque com um dedo, viu que essa musculatura relaxou, posteriormente colocar mais um dedo, isso faz com que essa musculatura gradualmente vá aumentando sua elasticidade e, lógico, muito bem lubrificado, como a gente já frisou. E esse é um assunto que sempre é um tabu na nossa sociedade, especialmente porque tem gente que ojeriza esse assunto e tem pessoas que fazem com certa regularidade. Então, assim, é comum as pessoas falarem que dói durante a relação de prática de sexo anal. Todo mundo sente dor? Algumas pessoas, Marcelo, alguns pacientes, e isso varia muito de pessoa para pessoa. Alguns pacientes têm um ânus que a gente chama de hipertônico, quando ele tem um tônus mais forte, ele é mais apertado. Essas pessoas podem ter pequenas lacerações, pequenas fissuras que causam um pouquinho mais de dor nesse momento. Outras pessoas conseguem ter um relaxamento maior e aí sim menos desconforto. Outra coisa que eventualmente pode causar dor também são algumas lacerações, tanto no ânus quanto na borda do ânus ou até no reto, que eventualmente podem ser causadas pelo procedimento de lavagem que é feito antes do momento da relação. Isso pode causar alguns traumas que também geram um pouquinho de dor. Uma coisa que eu falo com muitos pacientes meus é essa questão. O ânus não é igual para todo mundo, então a prática de sexo anal não vai ser igual para todo mundo, né? Tem pessoas que têm o ânus mais estreito e outras pessoas que têm a passagem ali mais livre, mais fácil. Então isso vai influenciar na experiência de cada um com relação a esse assunto. Outra questão que é importante a gente sempre falar são as doenças sexualmente transmissíveis. Existem doenças sexualmente transmissíveis na região do ânus e do reto? Existem, Marcela. Existem muitas doenças sexualmente transmissíveis. O ânus é uma região que tem muita vascularização. Então, e essas lacerações que a gente já comentou também causam o que a gente chama de solução de continuidade. Então, o sangue entra em contato com essas lacerações. Porta de entrada. Exatamente. A laceração acaba entrando em contato com as secreções e aí sim pode ser uma via de entrada das doenças sexualmente transmissíveis. Então, deve usar camisinha no sexo anal? Sim. Não é opcional? Não é opcional. Algumas doenças, como HPV, podem não ser preveníveis com o uso da camisinha, mas praticamente todas as outras são preveníveis
e aí sim a gente tem um grande benefício. E essa questão que você falou da preparação para o sexo anal, então tem algum risco associado ao uso dessas chucas, da duchinha, do vaso? Como que funciona isso? Alguns pacientes que vão ter relação sexual, muitas vezes fazem um procedimento de lavagem para tirar o resíduo fecal que fica no reto. E quando o jato dessas duchinhas é muito forte, ele também pode causar algumas lacerações. Então, mesmo neste momento, sempre com muito cuidado para que isso não aconteça. E outra coisa, né? A questão que a gente estava falando aí do ânus não ser igual para todo mundo, as duchinhas também não são iguais. Exato. Tem umas que tem uma pressão muito alta, isso pode lesar, inclusive, o intestino. Exatamente. Então tem que tomar muito cuidado, a gente não sabe a quantidade de líquido que está entrando ali, então tem que ter muito cuidado com isso para não ter uma ruptura intestinal. Exatamente. E com relação a sangramento, é normal sangrar depois de uma relação pelo ânus? Isso pode acontecer, Marcelo. Em alguns pacientes, quando você tem essa laceração que a gente já comentou, essas pequenas fissuras, essas microfissuras, podem causar algum grau de sangramento. Então seria uma fissura anal aí? Pode ser uma fissura, pode ser uma hemorroida, que eventualmente durante a relação, por causa dessa vascularização maior do reto, durante a penetração também pode sangrar. Então, estar preparado e, se for um sangramento muito intenso, você pode fazer um banho de assento em água gelada, fazer alguma pressão para que isso ajude a estancar esse sangramento. E uma coisa muito importante, na presença de lesão, de ferida, não pode ter relação. Então, da mesma forma que a gente falou que qualquer trauma ali é uma porta de entrada, aquilo pode inclusive ser uma manifestação de uma doença sexualmente transmissível e a pessoa vai transmitir aquilo para outra pessoa. Exatamente. E aí também, no momento do sangramento, interromper a relação, entender o que está acontecendo, eventualmente, se precisar, procurar um médico para daí dar continuidade de forma segura. Isso aí. Se você ainda tem alguma dúvida sobre sexo anal, tinha vergonha de perguntar, manda aqui nos comentários, se inscreva no canal e vou deixar os contatos da doutora Thaís aqui na descrição do vídeo. Então até a próxima, muito obrigado, Thaís. Obrigada, Marcelo, obrigado pessoal que assistiu o vídeo. Esperamos nos encontrar mais vezes. Um grande abraço.